Boa noite, Dalcira. Muito prazer falar contigo. É bom sempre falar contigo, teus ouvintes aí da rádio, para a gente poder vir esclarecer as questões através do teu programa, que tem um canhão de audiência e sempre bastante esclarecedor. O que a Corsan está fazendo nesse momento com relação... O que a Corsan está fazendo essas reuniões para dizer o que a esses moradores? Tá. Na verdade, Dalcira, até para conseguir fazer uma explanação e colocar melhor a questão toda, o grande desafio que a Corsan tem, tá, não só em Cachoeira, mas no estado inteiro, tá, é relacionado hoje à questão da universalização do esgotamento sanitário. Por quê? Quando a Corsan foi adquirida pelo Grupo Egea, ela tinha pouco mais, em torno de 20% de esgoto coletado e tratado. E a água estava universalizada. A grande questão é a questão do esgotamento sanitário. Sempre, como tu falou um pouquinho antes, a Corsan está fazendo melhorias cada vez mais para melhorar o sistema de abastecimento de água, fazendo com isso, trazendo com isso melhorias para o sistema de água, possibilitando o quê? Melhor atendimento do usuário, sempre com a qualidade que a Corsan distribui, a água que ela trata e distribui ao usuário. A questão do esgotamento sanitário ficou durante bastante tempo para trás. A Corsan, quanto pública, não conseguia recursos e investimentos necessários para fazer a universalização do esgoto e, por isso, houve a privatização da Corsan. Tá? Hoje, a gente tem, só para você ter ideia, em Cachoeira do Sul, um município, tá, vamos dizer, um dos grandes municípios do estado, uma série de história no estado e uma população bastante fiel, tá, às tradições, ao município. Tá? Nós temos apenas 43% de esgoto, de rede disponível de esgoto. O que nós estamos fazendo agora? Além da implantação de esgoto no bairro Funcap, a Corsan também está passando nas residências onde há redes implantadas e as pessoas não estão conectadas. Tá? Exemplos, bairro Barcelo e bairro Bom Retiro. Por quê? Não adianta nada implantar um sistema todo de esgotamento sanitário. Qual é o benefício do esgoto e por que se faz esgotamento sanitário? Basicamente por duas razões. Melhorias na saúde pública e melhorias ambientais. Por isso se faz o esgotamento sanitário. Então, se eu fizer o esgotamento sanitário, implantei rede, coloquei estação de esgoto, fiz elevatórios de esgotamento sanitário para conseguir conduzir o esgoto por redes, até a estação para ser tratado, coletado e tratado, não adianta nada estar nessas redes prontas e o usuário não se conectar, não aderir ao sistema. Por isso, a Corsan está visitando usuário a usuário, tá? E comunicando a existência dessas redes para ele se conectar o seu imóvel na residência. Com isso, o que se terá? Será o benefício de melhorias na saúde pública, benefícios ambientais para o meio ambiente, para o entorno como um todo, tá? E também a valorização do imóvel, porque esse é um dado, onde se tem redes coletoras de esgoto, o imóvel fica melhor avaliado financeiramente, tá? Por outro lado, superintendente, nós temos ali, principalmente na Bom Retiro e na Tupinambá, alguns imóveis que estão abaixo do nível da rua. Isso é visto, porque eu conheço aquilo ali, praticamente toda a região, porque sou dali, né? Hoje não mais, mas sou lá da Barcelos. Mas como é que isso vai acontecer? Aqueles imóveis que estão abaixo do nível da rua, como é que vão fazer para se conectar a essa rede de esgoto? Tá? É muito boa a tua pergunta. Isso é chamado soleira negativa. O que é a soleira negativa? É quando a cota do imóvel está abaixo da cota da rua. Tá? Na verdade, isso é um problema que existe, tá? É uma questão que existe em alguns municípios. Tá? E essa questão ainda não está totalmente definida. Estamos estudando tecnicamente o caso, mas hoje, tá? Até a questão de se definir como vai ficar, esses esgotos não estão sendo cobrados, tá? Então, na verdade, esses esgotos hoje, nesse momento, não estão sendo cobrados os imóveis de soleira negativa, ou seja, que o imóvel está abaixo do nível da rua quando não consegue se conectar por gravidade pela rede, tá? Mas é importante voltar, e a gente pode abordar a questão da soleira negativa um pouco mais depois, nessa nossa conversa, é importante da Dalcira trazer a questão da importância da conexão do esgoto. Tá? Nas obras novas que estão ocorrendo no Funcap, por exemplo, durante toda a obra,
antes de iniciar a obra, durante a obra, tá? Está tendo uma essa equipe da Corsã, que são os mesmos que estão fazendo agora no bairro Retiro e Bom Barcelos e Bom Retiro. Eles vão nas residências explicando os benefícios do esgoto e a necessidade e o porquê se conectar à rede coletora, por que fazer a adesão do esgoto à rede coletora. Tá? Então as pessoas estão fazendo durante toda a obra. Como nos bairros Barcelos e no bairro Bom Retiro já tinham passado, nós estamos agora passando e comunicando todos os usuários para se conectarem à rede, pois a rede está disponível para que o esgoto das suas residências seja coletado, afastado e tratado, e depois destinado ao meio ambiente de uma forma adequada, fazendo com que, melhorando, como eu disse, a saúde pública e os ganhos ambientais de se despejar, se devolver ao meio ambiente em que vivemos um esgoto totalmente tratado, tá, e adequado. Pois por isso, tá, Dalcira, só para complementar, por isso, a partir dessa comunicação que a Corsã entrega nas residências, se tem um prazo de ligação. Se o usuário, o que foi comunicado, aderir imediatamente, dentro de 30 dias, ele vai ficar durante 4 meses sem pagar esgoto. Durante 4 meses ele não vai pagar nada de esgoto, tá? Na verdade, ele vai pegar e vai ficar sem pagar o esgoto. E assim ele vai, assim esse prazo vai diminuindo com a medida do tempo. Após 4 meses, tá? 120 dias da comunicação e o usuário não fez a conexão, tá? Esse recurso, a cobrança será aplicada pela disponibilidade de rede, tá? Ou seja, depois eu comuniquei hoje, no dia 17 de março, abril, maio, junho, julho. Se até 17 de julho a pessoa não foi fazer a conexão, tá? Maio, junho, julho, 17 de agosto, melhor dizendo, até 17 de agosto não foi fazer a conexão, ele terá seu esgoto cobrado igualmente por disponibilidade. E o que ocorre, quando se paga disponibilidade, se paga um valor a maior do que ele pagaria se estivesse conectado à rede. Por isso a importância da conexão e se trazer os benefícios que ele se tem, bem como os incentivos que ele tem para fazer essa ligação. Quer dizer, mesmo com a casa, com o imóvel abaixo do nível, vai ser possível fazer essa ligação. Não, tá, na verdade, o que eu falei é o seguinte, esses são para os imóveis que não estão na soleira negativa. Os casos de soleira negativa, que é o imóvel abaixo da linha da rua, o imóvel abaixo da linha da rua, abaixo da tubulação de esgoto, digamos assim, porque ela foi implantada no nível da rua, tá? Esses imóveis não serão tratados neste momento, entendeu? Na verdade, está se vendo qual é a melhor solução técnica para isso, em consenso com a agência reguladora, que é quem regula o serviço, com a Agergas. Por que isso? Na verdade, existem 3 hipóteses, apenas 3 hipóteses técnicas de se fazer esse tratamento de esgoto. Vou dizer as 3. A primeira delas é se fazer um coletor de fundo, ou seja, essa residência está abaixo do nível da rua, estender um cano para se conectar à rede que passa na rua de trás, pois está abaixo também. Tá? Aí já está, então, despejar esgoto da rua de trás. Qual é o inconveniente disso? Que ela tem que passar pelo terreno do vizinho, no fundo. Tá? Esse é um dos casos. Sim. O segundo caso de soleira negativa seria o caso do usuário ter a sua fossa e seu filtro e ter serviço esgotado, ou seja, a Corsã, com o seu caminhão limpa-fossa, pegaria e esgotaria a fossa, o sumidor, fazia a limpeza de fossa desse usuário, tá? Então, ele também teria o esgoto tratado através da fossa séptica. Sim. Ele teria o esgoto, ele teria que ter a fossa em casa, tá? E a Corsã iria lá e faria a limpeza da fossa do usuário, sugando essa fossa num caminhão sugador, tá? Um caminhão limpa-fossa, sugaria essa fossa, esse esgoto, e levaria e destinaria para a estação de tratamento de esgoto. E a terceira possibilidade para o usuário que tem soleira negativa seria ele ter uma bomba de recalque na sua residência para mandar o esgoto para cima, para a rede, pois sua casa está abaixo da rua. São as 3 possibilidades legais. Como a Agergas não definiu ainda, tá, como vai se fazer isso, tá, como se aplicar isso, melhor dizendo, tá, neste momento a Corsã não está trabalhando com as soleiras negativas, mas será uma das 3 hipóteses. São as 3 hipóteses técnicas que existem. Não existe outra hipótese técnica disso. Certo. Mas é um problema
que a Corsã e os moradores vão ter que chegar a um consenso, né? Me parece que a bomba de recalque é um custo muito, muito alto, né? Passar por dentro dos fundos do vizinho e ir lá no outro lado da rua também vai ser um problema, porque tem muro, né? Tem, enfim, né? E vai que o vizinho não queira. E essa fossa, muitas residências, será que já não tem essa fossa que poderia utilizar desse serviço da Corsã? Pode, assim, ó, a residência tendo a fossa, tá? Informando que a fossa pode ser limpa, ela pode ser utilizada a fossa séptica, não tem problema algum, tá? Mas o que eu estou dizendo, essa questão das soleiras negativas, elas estão com a AGERS para definição, tá? Porque eles dizem, isso é uma questão da Corsã, mas não é um problema causado pela Corsã, porque a Corsã implantou a rede de acordo com a normativa técnica. O que ocorre é que a casa está implementada abaixo do nível da rua, abaixo da cota. Entendeu? Então, solução técnica são as 3 soluções técnicas, qualquer das 3. Mas, na verdade, o nosso grande questão hoje, que é o programa Adesão, que a gente está fazendo, é para aquelas residências que estão aptas a se conectar de imediato. É esse o nosso foco principal, porque o outro da soleira negativa das casas abaixo, a GERS está definindo ainda, tá? Mas a outra já tem definição, então nós estamos trabalhando hoje, tá? E indo na residência dos usuários, é aqueles que já têm a possibilidade de se ligarem imediatamente para assim o fazerem, se conectarem para ter o benefício do seu esgoto tratado e da melhoria ambiental e melhoria da saúde pública. É esse o foco imediato hoje, tá? Porque já são residências que já estão aptas a se ligar e tem que se ligar. Porque senão não teria, aquilo que eu falava no início, não teria sentido em se implantar redes de esgotamento sanitário nos municípios, em Cachoeira do Sul, se as pessoas não conectarem, tá? Na verdade, só para se ter ideia, a Corsã, tá, investiu agora, apenas do bairro Funcap, tá, mais de R$ 2 milhões em redes coletoras. Tá? Para poder coletar esses esgotos. Nós foram colocar o que se implantou em esgotamento sanitário no município, passou longe dos R$ 50 milhões já implantados em Cachoeira do Sul, tá? Para se conseguir coletar e tratar esse esgoto. Mas aí tem que ter a conexão do usuário, tá? Nas redes. Por isso é muito importante. O grande desafio do nosso grupo, do Grupo Egea, ao Estado do Rio Grande do Sul, é conseguir universalizar o esgoto. São necessários 15 bilhões de reais até 2033. Isso vai dar uma média de praticamente 2 bilhões de reais por ano, tá? Para eu conseguir tirar o estado de 20% que se tem para conseguir universalizar. Cachoeira tá bem à frente, tá? Está com 40%. Tá? Eu quero chegar lá, tá? Lá em 33 universalizado, já em 28, daqui ao final do primeiro mandato do prefeito Balardim, com mais de 50% da cidade saneada e tratada. Tá? E por isso eu preciso das conexões. Isso é fundamental que se tenha conexão, tá? Desse esgotamento sanitário às redes implantadas. Então, por isso que a gente passa de casa em casa e avisa e comunica. Comunica quando da pré-obra, antes de iniciar a obra, durante toda a execução da obra, a gente passa comunicando e também ao final da obra, como agora nos bairros Barcelos e Bom Retiro, comunicando o usuário, tá? Morador, o senhor pode se conectar à nossa rede. A nossa rede está disponível para receber o seu esgoto, afastá-lo da sua casa, coletá-lo, afastá-lo, tratá-lo e posteriormente devolvê-lo ao meio ambiente, ao rio Jacuí, esse esgoto totalmente tratado, fazendo com que nós tenhamos os nossos recursos hídricos totalmente despoluídos em pouquíssimo tempo, devolvendo um país, um planeta muito melhor do que pegamos. Esse é o objetivo da Egea. Sempre trabalhar com a sustentabilidade, com as questões ambientais, para quê? Para deixar a sua marca. Qual é a marca? Devolver e cada vez mais devolver ao planeta, ao Brasil, um país muito melhor em termos ambientais do que se tem hoje. Bom, com certeza, mas aí tem alguém que já deve estar pensando assim, mas eu não quero pagar pelo esgoto, eu não quero pagar essa taxa na minha conta de água. No caso, passando o esgoto na frente, essa rede de esgoto, o morador terá a opção de querer ou não? Na verdade, o que acontece, a tua pergunta é excelente, a questão da ligação, como nós vivemos em coletividade, tá? E meio ambiente é um direito difuso de todos nós da sociedade, ou seja, eu não posso não querer,
tá? Eu tenho que trabalhar em prol do meio ambiente, nós todos. É uma questão impositiva. Então, o que se faz? Aquele usuário onde está a rede coletora passando, depois de receber o comunicado hoje, tá? Ele vai lá, recebe o comunicado hoje, que está a rede disponível. Ele vai ter o prazo de até 120 dias para se conectar. Se ele não se conectar no prazo de 120 dias, ele vai começar a pagar pela disponibilidade da rede de esgoto. Ou seja, ele vai pagar mais, e a disponibilidade é mais caro do que ele pagaria se estivesse pagando esgoto. Por quê? O esgoto, a gente se paga sobre o consumo de água. O valor do esgoto, ele é 70% sobre o volume de água consumido. Por exemplo, se uma pessoa consome 10 metros cúbicos de água, 10 mil litros de água por mês, ela gera, a Corsã entende, que ela gera 7 mil litros de esgoto. Na verdade, tá? Isso é bom até fazer dar uma explicação sobre esse tema do percentual de 70%, o volume de 70%, o esgoto custa 70% do volume de água. Na verdade, toda a água que passa pelo relógio, que chega à residência, toda ela vira esgoto. 100% da água vira esgoto, tá? Porque, na verdade, toda a água que entra, ela retorna para o meio ambiente. Tá? Algumas companhias estaduais, algumas companhias do Brasil cobram 100% ou até 100, 120, 130% do valor da água. Tá? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Ela recomenda, ela entende que 80% do esgoto, da água que entra, vira esgoto. Tá? 80%. A Corsã cobra um índice menor, a Corsã trabalha com 70% do esgoto. Tá? Porque ela entende que 70% da água que entra vira esgoto. Então, por isso, quando vier a conta do usuário, terá um acréscimo por um segundo serviço prestado, isso é bom dizer, só paga quem tem o seu esgoto disponível ou já serviço prestado, terá um acréscimo de 70% do volume de água. Isso não quer dizer que a conta vai aumentar 70%. Por que não? Porque a nossa conta, a conta de água, ela tem dois componentes. Um serviço básico, que é fixo, mais o consumo, que é variável. O esgoto é apenas sobre o serviço variável, tá? Sobre o consumo de água. Tá? Então, na verdade, a conta ela tem um aumento por segundo serviço, dependendo do consumo, entre 45% e 60%, 65% dependendo do consumo, quando a pessoa se conecta. No entanto, se a pessoa não fizer a conexão, tá, com a rede de esgoto, ela pagará disponibilidade, que é mais cara, que pode chegar ao dobro do valor do esgoto que ela pagaria. Olha, bem interessante isso, né? Até para deixar bem esclarecido para a população. Depois do Barcelos e do Bom Retiro, a Funcap já está pronto. Para onde vai a Corsã? Tá? Na verdade, nós temos diversos bairros, nós estamos fazendo Soares, Ponte Verde, nós estamos fazendo vários bairros em ampliação. E ano a ano, a gente vai fazendo ampliação, senta com o município e define juntamente com o município aonde vai ser a programação, é feita conjuntamente com o nosso poder concedente, com o município. Lá no início de março, quarta-feira de cinzas de carnaval, a gente esteve com o prefeito Balardim, estava até o secretário Eduardo Carvalho, onde se apresentou as obras da Corsã, redes coletoras de esgotamento sanitário, até foi coberta por vocês, aí da UCIR, a gente até falou antes, tá? Depois veio uma vistoria às obras, e assim se faz. Regularmente a gente senta com o poder concedente, tá? Com o prefeito Balardim, com quem ele determina, para a gente mostrar o traçado dos esgotos das redes de esgoto, para poder modificar alguma coisa. Tá? Mas sempre dizendo o seguinte, nós temos que fazer sempre redes que sejam operacionais, que elas vão uma ligando às outras. Não adianta nada eu implantar uma rede que ela não possa se conectar a nada, não levar nada a lugar nenhum. Então, eu tenho que partir das minhas redes implantadas e ir ampliando. Essa ampliação para 26, 27, 28, até 33 é sempre conversada com o prefeito para debater, para ver quais são os melhores lugares de se fazer. Tá certo. Bom, também nessa reunião com o prefeito foi feito aí um pedido também para que a Corsã tenha um carinho maior para a reposição do calçamento, onde são feitas algumas obras, né, superintendente? Sim, tá? Na verdade, deixar bem claro, a Corsã
Sempre isso vai ocorrer aqui em Cachoeira, Rio Grande do Sul, Brasil, qualquer lugar do mundo, quando a gente intervém num solo, tá, onde o solo já está compactado há milhares de anos, digamos assim, um solo virgem, onde nunca foi mexido, eu vou compactar, vou abrir uma valeta para implantar o tubo e vou pegar um solo que nunca tinha sido mexido em milhões e milhões desde a época da criação da criação da terra, nunca foi mexido aquele solo, tá? Com certeza eu vou ter, depois que eu faço e há um calçamento em cima, eu tenho que tentar transformar e tentar fazer com que a repavimentação fique similar ao que se tinha, tá? Às vezes ela não fica igual, mas a gente sempre diz, não estando contento, a Corsã retorna, tá? Isso ela tem feito, ela retorna para corrigir, tá? Os pontos que ficaram. Mas a gente sempre diz, ela tem que ficar similar, tá? Mas é bastante complicado se ter o mesmo nível que se tinha antes, porque eu tinha um solo compactado por milhões e milhões de anos, tá? Mas eu sempre tento deixar similar ao que se tinha anteriormente. Olha, estão me dizendo aqui que o FUNCAP está uma confusão por causa das valetas que ficaram nas ruas. A Andrade Neves, já no bairro Barcelos, está um caos. General Portinho e por aí vai. Então, gostaria até que o senhor desse uma olhada de perto, junto com seus técnicos, né, sobre essa questão, porque isso, no momento que poderá causar um acidente, isso vai ser uma dor de cabeça, inclusive para a própria Corsã. Não, com certeza. A Corsã, nós temos uma equipe bastante técnica e muito competente, que ela trabalha com são pessoas experientes que trabalham há muito tempo na área de saneamento, conhecem, sabem como fazer os serviços todos, implantar a rede. Vamos conversar para melhorar esses serviços que não estão a contento, tá? Na verdade, a gente sempre diz, essas ruas, elas não estão, se elas não foram finalizadas ainda, eu tenho que dar um acabamento final em algumas delas, tá? A gente tem que terminar para fazer. Mas o importante de tudo é a questão do esgoto, eu sempre diz, a questão do esgoto, o esgoto ele traz algum transtorno, as obras de esgoto, algum transtorno perene, passageiro, tá? Mas as obras são perenes, o benefício é perene, o transtorno é passageiro, mas o benefício é permanente. Eu vou ter um transtorno enquanto estou fazendo a obra, executando a obra, repavimentando, mas depois dela concluída, o benefício para a saúde pública, para as questões ambientais, para a valorização do imóvel é permanente para a vida inteira. E por isso é importante a adesão, tá? Essa adesão, essa comunicação que a gente está indo de casa em casa, é importante que as pessoas se beneficiem dos benefícios, tá, que a Corsã está dando. O maior deles, que a gente vê, se houver uma adesão imediata, em 30 dias, a pessoa fica 6 meses sem pagar conta. Tá? 6 meses sem pagar conta. Tá? E assim vai diminuir. Depois do dia 31 ao dia 60, ela fica um tempo menor, indo até ao passo que depois de 4 meses da comunicação, ela começa a pagar pela disponibilidade, que pode chegar ao dobro do que pagaria se estivesse conectada à rede da Corsã de esgoto. Tá certo. Superintendente da Corsã, André Finamora, obrigada pela participação, pelas informações aqui no Conexão 99. Bom feriadão, boa Páscoa.